Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus ao amado filho Timóteo. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa. Porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas. Estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Senhor, nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Você lembra quando Jesus te chamou? Se é que Jesus te chamou. Eu me lembro, pelo menos quando Jesus me chamou para um compromisso mais sério com Ele, e ao mesmo tempo também foi chamado para o ministério. Foi num retiro de jovens adolescentes. Vocês lembram? O Acampa do Brother, né? O pessoal da velha guarda sabe como era. Sempre tinha um culto com uma fogueira, e com violão, e a gente cantava, e a gente ouvia sempre uma mensagem evangelística. E eu me lembro que foi um acampamento ali no Bambuzal. Lembra, Ronest, desse? E quem pregou foi o tio Dirceu. E eu me lembro que o tio Dirceu estava pregando uma tarde, depois de um evento com uma brincadeira, uma gincana com bexigas com água. E tinha mais ou menos uns 100 jovens adolescentes ali. E quando ele terminou a brincadeira, ele fez uma devocional, uma aplicação. E eu me lembro até hoje, ele disse assim: até quando você vai brincar de ser crente? A sensação foi que não tinha mais ninguém naquele campo, só tinha eu e ele. E que ele estava apontando o dedo no meu nariz e dizendo: é com você mesmo que Deus quer falar. Eu me lembro que quando saí daquele acampamento, meu coração estava em chamas. E talvez você se identifique comigo, a sua história certamente é diferente da minha. Mas quando Jesus nos chama para um compromisso sério com Ele, o coração arde, não arde? Queima dentro de nós. Mas, como qualquer chama, se não for alimentada, ela pode diminuir. Diminuir ao ponto de que talvez se apague. E há vários fatores que fazem com que a chama por Jesus diminua. Tristezas da vida, decepções, traições,
pessoas que andavam perto e agora passaram o pé em nós. Talvez o desânimo, a solidão é bem cruel. Quantas pessoas estão sozinhas nesse mundo? E a solidão pode ser um fator que faça com que a chama diminua. Talvez pecados, quedas. E esses pecados nos desanimam e a gente acha que tudo foi perdido, que tudo foi em vão. Será mesmo que eu sou crente? Talvez o abandono de pessoas que estavam ao seu lado servindo a Deus e eles abandonaram a Cristo, desistiram da jornada, independentemente do motivo que faz com que essa chama diminua. A pergunta é como se manter firme, de pé, na caminhada cristã, na vocação que Deus me deu, servindo ao Senhor, servindo a igreja, servindo no ministério ao qual Ele me colocou. Como manter a chama sempre acesa? Como alimentar a chama? Ou talvez, no seu caso, hoje, seja como reacender essa chama, porque ela já se apagou. Como terminar a minha jornada com paixão, com coragem, com fidelidade, independentemente das circunstâncias. É o que esse texto fala. Nos versículos 1 e 2 nós temos o contexto. Olha mais uma vez o que o texto diz. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Quem está escrevendo esse texto é o apóstolo Paulo, um apóstolo já experiente, como ele mesmo diz, ele se tornou apóstolo pela vontade de Deus. E ele simplesmente se rendeu ao chamado. E por conta da sua fidelidade a Jesus, é um homem que sofreu bastante. A história de Paulo é marcada por muita resistência ao evangelismo, muita oposição, muita perseguição, por prisões. E inclusive esse é o caso. Provavelmente ele está preso em Roma, ano de 68, 69, depois de Cristo, prestes a morrer. Esse talvez sejam os últimos escritos que nós temos registrados do apóstolo Paulo. As últimas palavras. O que você diria em suas últimas palavras? É o que Paulo está registrando nessa carta. E ele está registrando isso, como ele diz no versículo 2, ao amado filho Timóteo. Timóteo é um jovem, entre aspas, tá? Porque naquela época o jovem, ele tinha entre 30 e 40 anos. Aqueles que estão nessa faixa de idade fazem uhul nessa hora, né? Eu sou considerado jovem. Timóteo era jovem, mas não significa que era inexperiente. Porque Timóteo, ele era companheiro de Paulo e era uma pessoa da sua mais alta confiança. Tanto é que Paulo chama ele de amado filho. Ele é alguém de confiança de Paulo e Paulo o deixou em Éfeso. Paulo estava passando por lá, mas não conseguia resolver problemas que havia na igreja de Éfeso e teve que deixar alguém da sua confiança. Deixou Timóteo. E Timóteo tinha uma tarefa difícil, ele tinha que confrontar falsos mestres, pessoas que estavam na liderança da igreja. E Timóteo tinha que consertar o engano daqueles homens. Ele tinha que ajudar a igreja a entender o que a Bíblia diz, porque a igreja já estava bem longe da verdade. Era uma tarefa difícil e ele ficou sozinho ali. Provavelmente desanimado. Provavelmente acovardado. É bem possível que essa fosse a condição de Timóteo. Timóteo está diante da prisão do seu mentor. A iminente morte de Paulo. Pessoas abandonaram o seu maior líder, o seu exemplo a ser seguido. E agora, quando ele olha para o lado, ele está sozinho na igreja de Éfeso e tem muitos falsos mestres ao seu redor, lobos, prontos a devorá-lo. É bem possível que isso aconteça com líderes, com pastores. Tanto é que tem uma carta só para resolver isso na vida de um pastor. E isso também pode acontecer comigo e com você. Nós não somos super-homens, não somos super-heróis. Muito menos o pastor, muito menos o missionário. Ele é alguém normal, como eu e você. E por isso a gente deveria orar mais pelos nossos líderes, encorajá-los, visitar se possível e vigiar também. Porque se pode acontecer com eles, pode acontecer comigo e com você também. Desânimo, covardia,
fraqueza. É por isso que Paulo escreve essa carta. Paulo quer encorajar Timóteo a se comprometer com o Evangelho, porque Paulo está prestes a morrer. Então o que a gente lê em 2 Timóteo, capítulo 1, é persevere no Evangelho. Depois, no capítulo 2, padeça pelo Evangelho. Terceiro, capítulo 3, pratique aquilo que o Evangelho diz. E quarto, pregue o Evangelho. Continue no Evangelho, Timóteo. Não abandone o Evangelho. E o alvo principal de Paulo, não só nessa carta, mas principalmente nesse texto, está no versículo 6. O que a gente leu no versículo 6? Timóteo, por essa razão eu venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. O objetivo de Paulo é reacender, reavivar a chama, a paixão, o amor pelo dom que Timóteo recebeu. Provavelmente Paulo está se referindo ao ministério de liderança, de pregação da palavra ali naquela igreja. Timóteo foi colocado ali por Paulo, e talvez na sua Bíblia essa palavrinha, reavivar, esteja como despertar ou manter vivo. É curioso porque essa palavra aparece só uma vez em toda a Bíblia e é só nesse texto aqui. Ela tem a ideia de você reanimar algo, de reativar ou reinflamar algo. Realmente a imagem é de uma fogueira que precisa ser, ou aquela brasa que precisa ser assoprada e alimentada para que volte a ser fogueira. Como fazer isso? Como combater o desânimo, a vergonha, o pecado, talvez o desejo de desistir, de abandonar tudo? Como se manter fiel? Como se manter de pé na caminhada cristã, no ministério que Deus me deu? Bom, segundo Paulo, nesse capítulo, nós poderíamos resumir isso numa frase: reacenda o dom do ministério, através da fé genuína, que confia no poder de Deus para a preservação da sã doutrina. Reacenda o dom do ministério através da fé genuína, que confia no poder de Deus para a preservação da sã doutrina. Vou repetir isso algumas vezes ao longo da noite. Como fazer isso? Através de 6 passos. 6 passos para reacender a chama por Deus, pelo Evangelho, pelo ministério. O primeiro passo está nos versículos 3 a 5. Lembre-se de suas origens de fé. Você quer reacender a chama? Lembre-se de suas origens de fé. Olha os versículos 3 a 5. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas, e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Paulo, no versículo 3, expressa sua gratidão a Deus. Olha que curioso, porque ele se lembrava de Timóteo nas orações. Paulo ia orar e enquanto estava orando, lembrava de Timóteo. E enquanto lembrava de Timóteo, ele agradecia por poder lembrar de Timóteo. E no versículo 4, ele coloca, no versículo 4 e no versículo 5, 2 lembranças. No versículo 4, ele lembra das lágrimas de Timóteo. As lágrimas, lembro de tuas lágrimas, provavelmente lágrimas de despedida. Quando o apóstolo Paulo deixa em Éfeso e parte sua viagem missionária, e talvez foi a última vez que eles se viram. Eu lembro que você chorou naquele dia. Mas não é só disso que eu lembro, Timóteo. Quando eu estou orando por você, eu lembro da sua fé sincera, é o que ele diz no versículo 5. Timóteo também precisava lembrar dessas coisas. Timóteo tinha alguns elementos na sua jornada que precisavam estar em sua lembrança constante. E nós também. Nós também, se cremos em Jesus, também podemos identificar essas mesmas coisas em nossa vida. Se você quiser deixar a chama acesa, precisa lembrar delas. Primeiro, Timóteo tinha evangelistas. Percebeu isso no versículo 5? Sua avó e sua mãe pregaram a palavra de Deus a você. Pregaram o evangelho a você. A fé que há em você, primeiro esteve nelas. Você teve evangelistas. Pessoas que anunciaram o evangelho para você, Timóteo. Lembre-se delas. No momento de querer desistir, lembre-se das pessoas que perseveraram. Se elas tivessem desistido, o evangelho não teria chegado até você.
Você teve evangelistas? Consegue lembrar? Aquela figura? Aquela pessoa que insistia, que orava por você, que ia lá na tua casa, que te visitava, que lia a Bíblia para você, mesmo você sendo teimoso, rebelde, não queria ouvir. Você teve evangelistas, lembra disso? Lembra daquelas vidas. Mas não é só disso que ele devia lembrar. Deveria lembrar também do mentor. Porque Paulo diz, eu te considero como um filho. E eu lembro das tuas lágrimas. Eu queria muito estar aí com você, eu quero muito te ver para ter alegria. Você teve mentores, discipuladores, pessoas que caminharam com você, pessoas que te ensinaram a ler a Bíblia, te ensinaram a orar, te ensinaram a lidar quando o pecado surge, te ensinaram a perdoar. E muitas vezes só pelo exemplo, só pela forma com que eles viviam a vida cristã. Lembre-se dessas pessoas quando a chama estiver apagando. Mas também lembre-se da sua própria fé, fé verdadeira. Eu lembro disso, Timóteo. Eu vi você, rapaz. Você não é um pagão, não. Você não é um ímpio, não. Você se converteu de fato. Eu sei que às vezes, quando a gente falha, tropeça, peca, está sozinho, está desanimado, a gente duvida até da nossa salvação, duvida da conversão. Eu lembro que você é crente, cara. Eu lembro que você realmente tinha uma fé sincera. Você lembra daquela fé do começo? O que mudou no percurso para que talvez hoje ela não esteja tão forte e tão firme quanto naquela época? Paulo quer trazer Timóteo ao exercício da lembrança. Primeiro passo para reacender a chama do ministério, lembre-se das suas origens de fé. Reacenda o dom do ministério através da fé genuína que confia no poder de Deus para a preservação da sã doutrina. Segundo passo está nos versículos 6 e 7. Dependa do Espírito, não de si mesmo. Você quer reacender a chama? Dependa do Espírito, não de si mesmo. Olha o que diz os versículos 6 e 7. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. No versículo 6 a gente tem a ordem, que a gente já viu no começo. A ordem é: reacenda essa chama. A chama pelo ministério, pela vocação que Deus te deu. É interessante que Paulo diz no versículo 6, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você. O dom de Deus. Dom é um presente que Deus dá. Era assim que o apóstolo Paulo via a vocação de Timóteo. Um presente, uma graça que você não merecia, mas ele colocou no seu colo. Agora você é responsável por isso. É assim que Paulo viu o ministério, como um presente. Eu falei disso alguns domingos atrás. A nossa tendência quando olha para um missionário é pensar, coitadinho, né? Perdeu a vida dele, olha lá. Ele não vai conquistar as coisas que sonhou, ele vai morar num lugar esquisito, vai comer coisa diferente, os filhos dele não vão estar aqui crescendo perto dos avós. Tadinho dele. Tadinho nada, tadinho de você que está pensando assim. Porque é um presente, é um dom servir a Deus. Servir no ministério, seja qualquer área que Deus tenha te colocado, é um presente, é um privilégio. E Paulo diz, não se esqueça disso, Timóteo. Eu impus as mãos sobre você. O apóstolo Paulo era um apóstolo. Ele tinha essa prerrogativa. Depois que os apóstolos morreram, quem passou a fazer isso foi a própria igreja, através dos seus presbíteros. A igreja confiou a você esse ministério. Olhe para isso como um privilégio, como um dom. É uma grande responsabilidade. Às vezes a gente pensa nas coisas da igreja assim, como numa categoria de importância, abaixo de outras coisas mais. Não só o ministério da igreja, mas tudo aquilo que Deus fala na palavra. A gente considera assim, não, eu preciso ser responsável no meu trabalho, porque é minha fonte de renda. Então eu preciso chegar no horário, eu preciso respeitar o meu chefe. Deveria, né? Eu preciso trabalhar com excelência, porque senão eu nem subo na minha carreira e amanhã posso perder o meu emprego e perco o meu sustento também. Aí alguém te convida a participar de algum ministério, ou alguém te confia uma missão, uma tarefa espiritual. Você orar por alguém, você caminhar com alguém, discipular alguém,
ou ficar responsável por alguma atividade ou alguma coisa relacionada à igreja. E aí esse esmero e essa dedicação que está no emprego não está nas coisas de Deus. Atraso, tanto faz, né? É para Deus, né? O que importa é a intenção. E aí não tem tanta excelência, não tem tanto prazer naquilo, não tem tanta dedicação naquilo. Não é assim que Paulo via as coisas e ele diz para Timóteo, não trate o ministério assim, Timóteo. Reacenda essa chama, Timóteo. É um presente, mas é um privilégio. No versículo 7, o apóstolo Paulo faz um contraste. Ele diz, por quê? Por que a gente deve reacender essa chama do ministério? Porque Deus não nos deu espírito de covardia. E aqui está o ponto principal do que provavelmente Timóteo estava vivendo naquela época. Covardia. Não é que ele era alguém tímido, de personalidade tímida. Mas era alguém que poderia ser tímido, mas que diante da tarefa que foi dada, ele estava se acovardando, se escondendo, querendo fugir, voltar para a casa de mamãe, colocar a cabeça num travesseiro e dormir tranquilo, porque ele não queria saber das responsabilidades que Deus tinha dado para ele. Fugir. A gente conhece pessoas na Bíblia que tentaram fazer isso. Jonas é um baita exemplo disso, né? A gente sabe o que acontece também quando a gente tenta fugir de Deus. Covardia. Deus não nos deu esse espírito, Timóteo. E essa palavrinha covardia é mais uma palavra interessante desse texto, porque é a primeira vez que ela aparece, depois não aparece mais na Bíblia. Ela significa uma timidez ou um medo, mas não é um medo comum, como o medo de alguma coisa que pode fazer mal. É um medo que é resultado de uma fraqueza moral. Algo não está bem no seu coração, algo não está bem na sua fé, e isso te faz retroceder e tremer de medo. Você agora tem temor de homens, temor de pessoas, temor de circunstâncias. Você não quer encarar as coisas como elas são, porque tem coisa errada no seu coração, pecado cultivado aí, por isso você se torna covarde. Deus não nos deu esse espírito, Timóteo. Que espírito Deus nos deu? O contraste, é necessário 3 palavras para se contrapor à covardia. Primeira palavra, o espírito não é de covardia, mas é de poder. Poder. Essa palavra traz a ideia de uma capacidade além da força humana. Uma capacidade espiritual. No caso de Timóteo, era não só a capacidade de cumprir o ministério, mas também trazia uma autoridade. Você é um representante de Jesus aí. Eu te coloquei aí. Então você não pode simplesmente sair e voltar para a tua casa. Você tem uma missão. É o espírito de capacidade e autoridade. Mas ao mesmo tempo é um espírito de amor. É a segunda característica que Paulo coloca. E aqui, quem estava na pregação de semana passada vai lembrar dos tipos de amores que os gregos viam, né, como era o amor. E havia uma palavrinha para um amor sacrificial, o amor ágape. O amor de Cristo por nós. Foi usado assim no Novo Testamento. E é essa palavrinha que Paulo usa. Deus nos deu o poder de amar sacrificialmente. Sem o Espírito, nós não tínhamos essa capacidade, agora temos. Mas também, Deus nos deu o espírito de moderação. Ou na sua Bíblia esteja como prudência, autodisciplina, autocontrole. O Espírito nos faz dominar até mesmo os nossos medos. Não quer dizer que você não vai ter medo mais, mas você vai encarar o problema mesmo com medo. Você vai sair das trevas e vai enfrentar o desafio mesmo querendo fugir. Moderação. Se você depender de si mesmo, Timóteo, só agirá covardemente. E isso é verdade para mim e para você. Talvez é por isso que você está tão covarde, porque está dependendo de si mesmo. A raiz do desânimo, a raiz da queda ao pecado, vem da autoconfiança, da autossuficiência. Eu me basto. Para que orar? Para que ler a palavra? Para que servir? Para que ouvir alguém pregando para mim? Eu consigo resolver as coisas sozinho. Eu não preciso de ninguém, não preciso me abrir com ninguém, eu não preciso ser exortado. Quem você pensa que é? E aí você passa a confiar em si mesmo, e Paulo está dizendo, se você confiar em si mesmo, o que vai colher é covardia. Covarde. E uma covardia é resultado de pecado. Mas, se você depender do Espírito, você vai ter o oposto. Você vai ter poder, vai ter amor e vai ter moderação. Deus já nos deu isso.
Já temos o Espírito, porque cremos em Jesus. Então, assim, já está à nossa disposição a autoridade espiritual. Mas autoridade sem amor se torna crueldade. Alguém que tem poder, mas que usa desse poder para maltratar as pessoas. Paulo diz, não. Deus te deu poder espiritual, mas com amor também, para servir as pessoas. Se Ele te colocou na função de pai, de líder, de mãe, de pastor, você tem pessoas abaixo de você, pelas quais você presta contas, você deve exercer autoridade, mas com amor, servindo essas pessoas. E como eu faço isso? Com moderação, com autodisciplina, com sabedoria, prudência, autocontrole. Dependa do Espírito, não de si mesmo. Assim você reacende a chama pelo ministério. Reacenda o dom do ministério através da fé genuína, que confia no poder de Deus para a preservação da sã doutrina. Terceiro passo. São quantos passos, vocês lembram? 6. Estão acordados ainda, hein? Vamos ver se vai até assim quando chegar no 6º. Terceiro passo. Relembre do poder do Evangelho. Relembre do poder do Evangelho. Olha o versículo 8 até o versículo 10. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. No versículo 8, Paulo dá 2 ordens para Timóteo. Primeira, não se envergonhe. Todas as vezes que essa palavrinha, envergonhar, ou não se envergonhar, essa expressão aparece no Novo Testamento, está no contexto de se identificar com Jesus, ou se identificar com o Evangelho de Cristo, com a igreja, com o povo de Deus, sem retroceder. Não se envergonhe. Assuma a posição e fique aí. Não volte atrás, como nós cantamos. Quem tem posto a mão no arado, não pode olhar para trás. Não se envergonhe. Você está numa posição que Deus te colocou. Não se envergonhe de Jesus, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Mas, segunda ordem, sofra comigo. Paulo é doido. Você já parou para prestar atenção na segunda ordem que está no versículo 8 aí, na sua Bíblia? Um apóstolo chamando o seu jovem pupilo a sofrer. Tem gente que diz que quando você crê em Jesus, os sofrimentos vão embora, né? Não vai ter mais problema, não vai ter mais dificuldade, não vai ter mais dor no corpo. E que se você tem essas coisas é falta de fé. Bom, a gente está vendo um apóstolo preso, todo flagelado, cheio de marcas, prestes a perder a cabeça, literalmente, nas mãos do Império Romano, chamando o seu jovem pupilo, discípulo, a sofrer também. O sofrimento pelo ministério, o sofrimento por Jesus Cristo, porque Jesus é o maior exemplo disso. Jesus sofreu nesse mundo para nos salvar. E é normal haver sofrimento. Mas como é possível sofrer por Cristo? Ele diz no versículo 8, segundo o poder de Deus. Através do poder de Deus. Como alguém consegue manter posição, não retroceder e ainda sofrer por isso? A vida cristã vai exigir sofrimento na criação dos seus filhos, no trato com seu marido, com a sua esposa, na forma de lidar com o dinheiro de maneira honesta, sendo um trabalhador honesto, mesmo que as pessoas estejam querendo passar a perna em você no emprego, tendo de lidar com esse mundo mau e cruel, com pessoas maldosas que também querem devorar a tua carne. E aí quando você chega na igreja e espera encontrar um ambiente acolhedor, às vezes o irmão peca contra você, pisa no teu calo, fala mal, fofoca, e aí você tem que perdoar, você tem que talvez confrontar. É difícil a vida cristã, é sofrida a vida cristã. Como a gente pode sofrer? Como suportar esse sofrimento? De acordo com o poder de Deus. Que poder é este? Nos versículos 9 e 10, Paulo descreve esse poder. Olha o poder com o qual nós vamos suportar o sofrimento por Cristo. Versículo 9, ele fala sobre o que esse poder foi e é capaz de fazer. Do que esse poder é capaz de fazer? Primeiro, segundo esse poder, Deus nos salvou.
O poder de Deus foi capaz de nos salvar. Nós que éramos perdidos. Você lembra de um culto, o último que nós fizemos na parte da manhã aqui? Nós refletimos na conversão de Paulo. Em 1 Timóteo ele fala disso. Ele não merecia ser salvo, mas Deus o salvou pelo poder do Evangelho. Esse poder de Deus é capaz de nos salvar. Salvou Paulo, salvou Timóteo, salvou eu, salvou você. Mas ele diz, não é só isso, esse poder também nos chamou, diz o versículo 9, com santa vocação, para um serviço santo, não por méritos, não, mas pela graça. Não é porque você era bom e bonitinho, porque você já fazia tudo certo e Deus falou, preciso de alguém assim no meu time, vou chamar esse camisa 10 para mim. Não, você não era camisa 10, você não era nem reserva. Você não era muito menos o rapaz que pega água ou o gelol para aplicar em quem está machucado. Você nem estava em campo, você nem estava ali, você nem merecia estar ali. E Deus te chamou para servi-lo, para estar na linha de frente. Versículo 9 ainda, Paulo descreve a graça, porque ele falou, não foi pelos méritos nossos, mas pela graça. E o que é essa graça? Ainda no versículo 9 ele diz, essa graça nos foi dada na eternidade. Antes dos tempos eternos, antes de nascermos. Mais um argumento para dizer que nós não tínhamos nada de valor em nós. Você nem tinha nascido, Deus já tinha derramado essa graça sobre você. Mas, versículo 10, ele diz, ela foi manifestada em Jesus. Quando Jesus apareceu, quando Jesus encarnou, celebramos o Natal esses dias, a graça de Deus se manifestou a nós. E o resultado está no final do versículo 10. A vinda e a obra de Jesus não só destruiu a morte, lembra que Jesus ressuscitou? A morte não foi capaz de vencê-lo. E isso passa também para nós. Quando cremos em Jesus, temos a esperança da ressurreição. A vinda de Jesus fez com que a morte fosse destruída. Mas não só isso. A vinda de Jesus trouxe vida e imortalidade pelo Evangelho. Ou seja, onde está o poder de Deus? O poder de Deus está no Evangelho. O Evangelho que, segundo o versículo 9, nos salvou. E o Evangelho salva pessoas sem que elas mereçam. Esse Evangelho não só salva, mas chama, comissiona, como vimos no versículo 9. Comissiona pessoas a servir a Deus. E o Evangelho continua fazendo isso a outros. É o poder de Deus o Evangelho. A gente às vezes fica tentando atrair pessoas para programações, para eventos, talvez para coisas legais, atrativas, e esquece do Evangelho. Não são essas coisas que convertem pessoas, que chamam pessoas, é o Evangelho. O que a gente deveria estar anunciando é o Evangelho. Por mais careta que isso pareça, por mais ultrapassado que pareça, é o poder de Deus que salva e chama pessoas. Mas no versículo 10, nós lemos que esse Evangelho nos garante vida eterna, porque Jesus venceu a morte e nós também venceremos a morte. O nosso maior problema de covardia, o nosso maior problema de voltarmos atrás, não é o sofrimento, porque muitas pessoas usam o sofrimento como desculpa. Ah, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que é estar na minha pele. Não é o sofrimento o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo era o pecado e a morte. E o que Paulo está dizendo é que eles já foram vencidos por Deus. Na cruz de Cristo e na ressurreição, Deus já venceu o nosso maior inimigo. Do que você ainda tem medo? Se o maior inimigo já foi derrotado, destronado, Cristo já venceu sobre o nosso maior inimigo. Você tem medo do quê? Você tem medo da morte? É da morte que você tem medo? Tem medo de perder a sua vida, se desgastando por gente que talvez não mereça? Tem medo de perder os seus melhores anos, o seu melhor vigor, servindo a igreja, servindo a Deus? Já parou para pensar quantos anos talvez você vai viver nessa vida? 50, 60, 70, 80 anos? Muito mais, talvez chegue aos 90, aos 100. E aí você diz, eu não vou gastar minha vida servindo a Deus. Compara isso com a eternidade. A morte não é mais um problema. Pelo contrário, ela é o passaporte para a eternidade. É o passaporte para algo muito melhor que Deus tem reservado para nós. Por isso vale a pena dedicar a vida, mesmo com sofrimentos, a Cristo nessa terra. Porque a morte já foi vencida. É por isso que no versículo 8 Paulo disse, Deus nos chama a sofrer. Sem vergonha. Seja um sofredor sem vergonha. Mas sem vergonha no lado positivo, sem vergonha de Jesus. Mas sofra com Jesus. Com Jesus. Veja isso como um privilégio. O nosso mestre, o nosso Salvador sofreu. E os que o seguem também sofrerão. Que privilégio nós temos. Jesus diz isso em Mateus 5, nas bem-aventuranças.
Ele diz, bem-aventurados são vocês, quando insultarem vocês, perseguirem vocês, maltratarem vocês, por causa de mim e do Evangelho. Vocês são felizes, porque fizeram isso com os profetas do passado, estão fazendo com vocês. Que privilégio nós temos de sofrer com Cristo. Terceiro passo, relembre o poder do Evangelho, isso vai reacender a chama no nosso coração. Quarto passo, observe o exemplo de alguém fiel. Como reacender a chama pelo Evangelho, pela vida cristã, pelo ministério? Observe o exemplo de alguém fiel. Olha o que Paulo diz nos versículos 11 e 12. Para este Evangelho, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. No versículo 11, Paulo apresenta a sua tripla vocação. Deus, em Cristo, chamou para 3 coisas. Primeiro, ele foi chamado pregador do Evangelho. A palavra que Paulo usa aqui era a palavra que era usada para se referir a um arauto, um mensageiro oficial do rei. Naquela época não tinha diário oficial da União. Naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp e não tinha CNN. Como que uma mensagem do rei chegava aos seus súditos? Ele mandava um arauto. O arauto chegava numa cidade, numa província, ele subia num palanque, reunia toda a multidão através de um toque de trombeta, as pessoas vinham até ele e ele falava em nome do rei, muitas vezes lendo algum pergaminho ou algum documento. O que ele estava falando era o rei falando. E Paulo diz, eu fui chamado um arauto, um pregador. Eu não falo da minha parte, eu não falo aquilo que eu acho que as pessoas deveriam fazer, eu falo aquilo que o rei está mandando falar. Eu sou um pregador, fui chamado pregador. Alguém que comunica as palavras de outro, comunica as palavras de Deus às pessoas. Mas em segundo lugar, eu fui chamado apóstolo. E essa palavra é muito específica, porque ela traz a ideia de um enviado especial, um representante autorizado, no caso de Cristo. E ele diz em terceiro lugar, fui chamado mestre. Mestre. Paulo era um mestre por excelência, né? Um baita professor. Pedro diz que ele tinha coisas difíceis de entender. Mas um bom professor, dá para entender a maior parte das coisas que ele escreveu. Paulo foi chamado mestre, pregador, apóstolo e professor. É interessante porque essas responsabilidades que Paulo coloca aqui e as dificuldades que vêm junto com elas são maiores do que as que Timóteo tinha na vida dele. Paulo, ele não está colocando isso à toa aqui. Ele está mostrando para Timóteo o seguinte, Timóteo, você acha que o seu fardo é o maior do mundo, Timóteo? Você acha, Timóteo, que Deus me colocou a maior tarefa da história, ninguém sofreu como eu sofro, ninguém teve a responsabilidade que eu... Peraí, deixa eu te mostrar qual que é o meu chamado. E ele coloca na mesa, vai colocando cada uma das características que Deus deu para ele de tarefa, de missão. Você acha que o seu fardo é o maior de todos? Tem outros sofrimentos, outros ministérios, muito mais difíceis do que a sua jornada, Timóteo. Olhe para outras pessoas, pare de olhar só para o espelho e olhe para outras pessoas e veja o fardo que elas carregam. Pare de olhar para si um pouco e olhe para o lado. Essas responsabilidades descrevem bem o papel de um ministro. Claro, dadas as devidas proporções, não tem mais apóstolo como tinha, mas a igreja precisa de pregadores, arautos, a igreja precisa de mestres, e a gente deveria desejar ver pessoas pregando a palavra, valorizar a pregação da palavra, e o ministro deve cumprir isso, ele é um arauto. Se ele falar alguma coisa mais ou menos, ou menor do que o que Jesus falou, ele vai se ver com o rei. No versículo 12, Paulo fala que apesar dessa tripla vocação, essas responsabilidades pesadas que ele tinha, ele foi fiel, estava sendo fiel. Olha o que ele diz no versículo 12. Mas não me envergonho. Ainda assim, Timóteo, com tanta coisa, eu não caí. A palavra aqui está relacionada à covardia. Eu não voltei atrás. Eu continuo. Eu não me envergonho. Por quais motivos, Paulo? Como você consegue suportar esse fardo? Ele coloca 2 razões. Primeiro, porque eu sei em quem tenho crido. Desde antes, quando eu criei em Jesus, quando Ele me chamou, eu criei nele. E eu tenho crido nele. Eu sei em quem eu tenho crido. Não é em um conjunto de doutrinas que me apresentaram na escola bíblica dominical.
Não é em um livro que alguém escreveu alguma coisa. Não é um arquivo, um documento. É em uma pessoa. Eu sei em quem tenho crido. Mas a segunda razão que ele coloca, eu também confio no seu poder. O versículo 12 ele diz, estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido, no Deus Todo-Poderoso, no Evangelho do seu Filho, e eu sei que ele também vai me manter fiel até o último dia. Ele tem poder para isso. Ele é capaz de fazer isso. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo para Timóteo é que você não é o único vocacionado e chamado a sofrer, Timóteo. Talvez você pense nisso. Talvez você está considerando, não é possível. Eu olho o Instagram das pessoas, deveria olhar menos, tá? E parece que todo mundo é feliz, menos eu. Está todo mundo soltando fogos, né? Virada de ano, né? E assim, na vida real as pessoas não são tão felizes assim, não são mesmo. Não são mesmo. O Instagram é só uma farsa. E eu olho para os outros e falo, não é possível que essa pessoa não sofra. Sou só eu que sofre? Não. Paulo está mostrando. Você não precisa de Instagram para saber disso. Tem outros que também foram chamados a sofrer. E estão sofrendo. Outros vieram antes de você. Quantas pessoas não sofreram antes de você e sofreram mais do que você? Talvez o seu sofrimento, assim comparado com o de crentes do passado que foram perseguidos, torturados, viram seus entes queridos morrendo na sua frente. Se a gente se compara com essas pessoas, a gente teria vergonha de estar acovardado. Vergonha de estar envergonhado de Jesus. Pessoas que sofreram até mais. E outros depois de nós virão. Outros sofrerão mais do que nós. É o chamado cristão. É o chamado para o ministério. Se você voltar os seus olhos rapidamente para o capítulo 3, versículo 12, olha o que Paulo diz no 3:12. Na verdade, capítulo 3, versículo 12. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Outros vieram antes de vocês, sofreram, e outros virão depois de vocês, sofrerão. E você também não é diferente. Mas também Paulo está dizendo para Timóteo que é possível não se envergonhar e não desanimar. Paulo era um exemplo disso. Nós deveríamos olhar para estes exemplos. Quando a gente peca, é comum que a gente comece a dissimular e assim, a racionalizar o pecado, né? Mas o outro também fez. Mas e o outro lá? Ele não vai confessar o pecado dele? Sou só eu que errei? Mas e você? Isso não vai reacender a chama, pelo contrário, vai apagá-la mais ainda. O que vai reacender a chama não é ficar apontando para quem errou, mas olhando para quem continua fiel. Como aquele homem, como aquela mulher de Deus consegue continuar firme? Como é possível? Se aproxime dela. Marque um café. Vai fazer um bolo junto. E converse, pergunte como é possível você continuar crente depois de tanto que você sofre. Olhe para exemplos de pessoas fiéis. E não para aqueles que abandonaram, caíram ou desistiram. Para isso, conheça a Deus. Eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Você conhece esse Deus? Você ouve sobre esse Deus na pregação da palavra? Você conhece esse Deus pessoalmente lendo e meditando na Escritura? Mas também confie nele. Sem confiar nesse Deus que é poderoso para guardar aquilo que nos confiou até o último dia, ninguém sobrevive na vida cristã. Ninguém sobrevive no ministério. A comunhão com Deus é o oxigênio que alimenta a chama. Corte a comunhão com Deus, a chama vai apagar. É inevitável. Reacenda o dom do ministério através da fé genuína que confia no poder de Deus para a preservação da sã doutrina. Quinto passo para reacender essa chama. Quantos passos são? 6. Então estou no penúltimo, certo? Está acordado aí? Sim? Quinto passo, volta lá para o capítulo 1. Cumpra seus deveres na preservação do Evangelho. Cumpra os seus deveres. Olha o que dizem os versículos 13 e 14. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Paulo dá 2 ordens para Timóteo. A primeira está no versículo 13.
Mantenha o padrão da sã doutrina, ou das sãs palavras. A palavra manter traz a ideia de você segurar algo e não soltar mais. Eu posso dar um exemplo para você. Quando você viu o seu marido, a sua esposa, pela primeira vez e se apaixonou, foi amor à primeira vista. O que você pensou naquele momento? Eu vou pegar e não vou largar mais. É um bom exemplo, né? Não vou soltar mais. Bom, é o que Paulo está dizendo. Abrace e não solte mais. Preserve isso. Mantenha o padrão. Não o podrão. O padrão das sãs palavras que você ouviu. E o que Paulo está dizendo aqui é basicamente aquilo que a gente vê nas Olimpíadas. Sabe aquela corrida de revezamento, de bastão, em que você tem uma equipe, acho que são 4 corredores, um começa a correr com o bastão na mão, aí o outro, quando ele está chegando, o outro começa a correr na frente dele, e aquele que está atrás vai dar o bastão para o que está na frente, ele tem que pegar enquanto está correndo, e depois correr e fazer o mesmo com o próximo, e acaba a corrida. É isso que Paulo está fazendo aqui. Timóteo, a minha jornada está acabando, eu estou chegando na reta final, e eu estou com o bastão do Evangelho, das sãs palavras, e eu estou passando para você. Agora é com você, cara. E eu estou ficando para trás. Eu vou ser só uma memória para você. Gente, é isso que acontece com toda geração. Toda geração de crente recebeu o bastão do Evangelho e tem o trabalho de manter o padrão das sãs palavras que recebeu. O bastão está na tua mão. O que você vai fazer agora? Se você soltar esse bastão no chão, se você abandonar a pista de corrida, se você voltar atrás, e a próxima geração? Que responsabilidade Paulo está passando para Timóteo, não? E que responsabilidade o texto está passando para mim e para você? Mantenha esse padrão. Não tem outro, Timóteo, é você mesmo. Ah, mas não tem o melhor que eu. Não, é você mesmo. A ideia aqui é de que se você sair agora, Timóteo, você está deixando o rebanho nas mãos dos lobos. Ah, eu não aguento mais o ministério. E sai. Conheceram casos assim? Pastores, líderes que simplesmente não suportam mais e vão embora. E o rebanho fica lá, à mercê de falsos mestres, de lobos, para devorá-los. Timóteo, você não tem escolha. É com você. Agora é sua vez de correr essa jornada. Mas tem a segunda ordem, no versículo 14. Guarde o bom tesouro que Deus te confiou. A ideia é, agora que você tem essas palavras, você abraça e não solta mais. Mas agora você vigia isso. E você protege isso. O Evangelho está nas suas mãos. O ministério está nas suas mãos. Não pisque. Não se distraia com outras coisas. Foque no que foi confiado a você. É sua responsabilidade. Bom, tem algumas aplicações para nós nesse quinto passo aqui. A primeira aplicação é que nós precisamos continuar crendo no Evangelho. Crendo na sã doutrina. A gente só consegue preservar e manter o padrão daquilo que a gente acredita. Então você precisa continuar crendo. Para isso é preciso conhecer a sã doutrina. Ler sobre e ler a sã doutrina. Aprender a sã doutrina, estudar a sã doutrina, para discernir o que é certo e o que é errado. Você tem capacidade? Vou voltar para o Instagram, para o TikTok da vida. Você tem capacidade de avaliar um falso mestre, um herege, de um verdadeiro mestre? Posso dizer, gente, que a nossa geração evangélica não tem essa capacidade. Pelo menos na sua maior parte. Não tem capacidade de discernir um lobo de um verdadeiro mestre. Nós deveríamos ter essa capacidade. Se nós tivéssemos essa capacidade, não estaríamos ouvindo muita gente que a gente ouve por aí. Nós precisamos continuar crendo na sã doutrina para discernir o que é certo e errado, senão você perde a sã doutrina. E daqui a pouco está repetindo jargão evangélico, filosofia mundana, secular, achando que é Bíblia. Deus ajuda quem cedo madruga, está lá na Bíblia em algum lugar. Não, não está não. Não está. Se você lesse a sua Bíblia todo ano, você saberia o que está escrito na Bíblia. Quanto tempo você tem de crente? Quantas vezes você já leu a palavra? Você decorou textos bíblicos? Você conhece a sã doutrina? Você precisa, para preservar ela, você precisa conhecer ela. Senão se perde. Você deve continuar pregando também. Segunda aplicação. Abraçando, protegendo o Evangelho e pregar ele sem tirar nem pôr. Mesmo que as pessoas se afastem. Mesmo que as pessoas deixem a igreja. Ah, mas as pessoas estão indo embora. O que a gente faz? Continua pregando. Seu trabalho não é atrair pessoas. Esse é o trabalho do Senhor.
continue pregando a sã doutrina, o evangelho. Talvez elas estejam saindo porque você é chato, porque você é inconveniente. Então isso você muda. Mas se você está pregando a palavra e está buscando ser parecido com Jesus, que saiam, mas continue abraçado à sã doutrina. Continue crendo e amando a Jesus. No versículo 13, Paulo diz para Timóteo: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. A gente só vai conseguir fazer isso crendo e amando a Jesus, senão as coisas não fluem. É necessário voltar à comunhão sincera com Deus. Eu me lembro, há alguns meses atrás, tive uma reunião com vários pastores, e um dos pastores muito experiente trouxe uma palavra, e ele disse: olha, eu vou falar algo poeticamente, tá? Mas aquilo me impactou de tal maneira que nunca mais me esqueci da frase dele. Ele falou: talvez muitos aqui estejam desanimados no ministério, eram só pastores ouvindo, porque vocês abandonaram a comunhão com Deus. Para muitos de vocês, Deus está com saudades das suas orações, porque vocês não buscam mais Ele. Vocês não têm tempo mais com Deus. É claro que Deus não tem saudade de nós, mas uma linguagem poética. É você que está com saudade desse tempo, mas não se relaciona mais com Ele. Qual a última vez que você olhou para Deus e encarou Ele sinceramente, dizendo: Senhor, é assim que as coisas estão aqui dentro? Volte à comunhão, ao amor com Deus, senão as coisas não fluem, a chama não reacende. Paulo disse no finalzinho do versículo 14 que, por meio do Espírito, Timóteo deveria guardar o bom tesouro que lhe foi confiado. Continue vendo o Evangelho como o bom tesouro. O bom tesouro. O maior que há. Um tesouro que foi confiado a você, foi confiado a nós como igreja. Queridos, se nós olharmos para o Evangelho como o bom tesouro, o maior tesouro que há nesse mundo, não há nada melhor nessa terra. Não há nada mais precioso do que o Evangelho. Você vai no mundo atrás do quê? Você vai abandonar a jornada atrás do quê? De uma ilusão. Porque quando você colocar a mão nos tesouros desse mundo, nos prazeres desse mundo, na fama que esse mundo pode dar, isso desaparece. Isso some diante de você. Até a saúde vai com o tempo. Tudo isso é passageiro. Só há um que é o verdadeiro tesouro. E você já tem esse tesouro. Você vai atrás do quê então? Vai desistir pelo quê? Não vale a pena. Mas para isso continue dependendo do Espírito. É isso que Paulo diz no versículo 14. Por meio do Espírito Santo que habita em nós. É só por meio do Espírito que tudo isso é possível. Sem depender do Espírito, é só covardia que a gente vai colher. Reacenda o dom do ministério através da fé genuína, que confia no poder de Deus para a preservação da sã doutrina. Sexto e último passo, quem ainda está acordado vai ouvir. Saiba que nessa jornada haverá abandono, mas também companhia. Olha o que diz os versículos 15 até 18. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. No versículo 15, Paulo apresenta o abandono que ele experimentou. Essa palavra traz a ideia de virar as costas. Ele diz no versículo 15: todos os da província da Ásia me abandonaram. O que Paulo está dizendo aqui é provavelmente, está se referindo a igrejas ou pessoas com quem ele contava para se defender, lá em Roma. Gente que talvez, a província da Ásia não é em Roma, tá? Roma está do outro lado. Província da Ásia aqui, igreja de Éfeso, ou aqui, para vocês. Roma, Itália, já no ocidente. Província da Ásia, Oriente. Provavelmente essas pessoas disseram: Paulo, pode ficar tranquilo. Nós vamos até Roma e nós estaremos lá para te defender. Para dizer que você nunca cometeu crime contra o Estado, que você não está se colocando contra César, de que você só é um pregador de Jesus Cristo. Nós vamos lá sofrer com você.
E o que Paulo diz? Nessa carta ele vai dizer, no finalzinho da carta, ele vai dizer no capítulo 4, na minha primeira defesa, ninguém estava lá. Eu fico imaginando Paulo, ele está preso em um calabouço. E ele é trazido à presença de juiz, e quando ele chega lá, esperando que haverá pelo menos um advogado, pelo menos um irmãozinho que apareceu lá para defendê-lo. E ele olha, não tem ninguém. Gente que encheu a boca para dizer, eu vou estar com você, Paulo, porque deve é. E ele diz, todos os da província da Ásia me abandonaram. E ele coloca dois nomes em especial, Fígelo e Hermógenes. É por isso que a gente não conhece nenhum Fígelo e Hermógenes na nossa geração. Quem é doido de colocar o nome desses caras no seu filho? São covardes, traidores, nomeados. É bem possível que esses homens fossem líderes, pastores, presbíteros, que abandonaram Paulo. Mas não é só Paulo que é abandonado, não. O abandono na vida cristã, no ministério, é algo esperado. Paulo foi abandonado, mas tem um que foi abandonado de forma muito mais grave do que ele. Vocês lembram quem foi? Jesus. Jesus, lembra de Pedro? Eu morrerei por ti. Nessa noite me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Todos abandonaram a Jesus. Ele morreu sozinho naquela cruz por nós. E isso é parte do discipulado, ser abandonado. A gente não deveria se assustar ou desanimar quando o abandono acontece. A gente deveria estar preparado para o abandono. Eu não vou pedir para você olhar para o seu irmão nessa noite, mas depois, quando você estiver despedindo das pessoas ao término do culto, é bem possível que daqui 5, 10 anos você já não tenha mais essa mesma formatação na igreja. Talvez pessoas tenham se mudado para outra cidade, talvez pessoas serão levadas por Deus para a eternidade, mas talvez haverá aqueles que abandonaram. Isso acontece. Que você não seja um que abandona, mas que você saiba que haverá abandono. Mas não é só abandono não, irmão, senão a gente acaba isso aqui assim, todo mundo depressivo. E é interessante como Paulo fala sobre companhia, nos versículos 16 a 18, a companhia que ele tinha. Apesar de ser uma só companhia, ela é mais importante do que o abandono de todos da Ásia, e principalmente daqueles 2 líderes lá, porque Paulo gasta mais versículos para falar dessa companhia do que para falar de todos que o abandonaram. Ele gasta 3 versículos para fazer isso. Olha o versículo 16, ele fala de um homem, também a gente não conhece nenhum filho com esse nome, né? É um bom nome para dar para o filho. Apesar do bullying que ele vai sofrer na escola, pelo menos tem um motivo espiritual. Onesíforo. Versículo 16, que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Quem é Onesíforo? No capítulo 4, versículo 19 dessa carta, Paulo manda saudações à casa de Onesíforo. Provavelmente ele está se referindo a uma igreja que se reunia na casa desse homem. Onesíforo talvez fosse um pastor em Éfeso, um dos pastores daquela região. O que Onesíforo fez por Paulo? Para Paulo estar tão feliz em mencioná-lo. Versículo 16, ele diz: muitas vezes Onesíforo me deu ânimo. Não foi uma vez, não foi 2, foi muitas vezes. A palavra que Paulo usa aqui para ânimo é a mesma para refrigério, alívio, respiração. Sabe quando a gente está cansado, aí você toma um ar? Sabe quando a rotina está intensa, puxada, e alguém te convida para ter uma refeição na casa, você pensa, mas problema, o que vai falar? Aí chega lá e te abraça. Eu queria só ter um tempo com você, só queria orar por você. Quantas vezes Onesíforo fez isso com Paulo? Quantas vezes Onesíforo recuperou as energias de Paulo, trouxe vida novamente àquele homem? A presença de Onesíforo era restauradora. Onesíforo não trazia problema para Paulo, Onesíforo trazia alívio. Você tem pessoas assim na sua vida? Que tal acabando o culto mandar uma mensagem, ligar para essa pessoa? Que tal durante a semana visitar essa pessoa? E falou, obrigado por me trazer ânimo. E que talvez você seja um Onesíforo na vida das pessoas. Que tal parar de trazer problemas? É claro, se os problemas aparecerem, a gente vai ter que lidar com eles.
Mas que tal ser mais fonte de ânimo, de encorajamento, de vida àqueles que estão cansados, sobrecarregados? Versículo 16, Paulo fala não só isso. Onesífero também nunca se envergonhou das minhas algemas. Agora Paulo está dando uma cutucada de Timóteo. Ele está. Onesífero nunca se envergonhou das minhas algemas. Quem é que estava sendo tentado a se envergonhar das algemas de Paulo? Timóteo. Agora ele compara os dois jovens. Você quer abandonar? Olha o Onesífero, olha para o seu irmão aí, nunca abandonou. Olha para um bom exemplo, Timóteo. Esse homem nunca se envergonhou, outros se envergonharam. Você está sendo tentado a se envergonhar, mas ele nunca. Isso é muito importante. Sempre há alguém fiel. Assim, quando tudo está caindo ao redor, mesmo igrejas que não tem mais pastor, teve escândalo, sempre tem alguém fiel. Sempre tem alguém que está em oração, está cheio de espírito, está lendo a Bíblia, está encorajando os irmãos. Não é assim que acontece na igreja? Sempre tem pelo menos alguém fiel. Sempre tem alguém disposto a sofrer. E a gente deveria olhar para essas pessoas como encorajamento para nós. Ô Timóteo, seja como Onesífero, Timóteo, nunca se envergonhou. Versículo 17. Onesífero não só esteve com Paulo à distância, mas Paulo diz que ele me procurou em Roma. Ele saiu daí de Éfeso e veio até aqui. Todos da província da Ásia com quem eu esperava apoio eu não tive, mas dele eu tive. E ele disse, quando ele chegou aqui, ele não descansou até me encontrar. Imagina procurar um prisioneiro do Império Romano, era também colocar a cabeça em risco. E ele não está nem aí, ele quer ver Paulo, ele quer abraçar Paulo. Ele deixou tudo lá, deixou a sua família, deixou seu ministério, deixou seu sustento para encontrar o amigo e abraçar. Talvez é a última vez que vai ver o amigo. Será que é isso que a gente faz quando sabe da crise de alguém? Você larga tudo e vai lá abraçar, chorar, orar junto. O que Onesífero fez. E por fim, Paulo diz no versículo 18: ele me prestou muitos serviços em Éfeso, e você sabe muito bem disso, Timóteo. Ele foi uma bênção no passado, mas continua sendo uma bênção no presente. Talvez você tenha sido bênção no passado, mas deixou de ser bênção em algum momento. Que tal ser como Onesífero e continuar sendo bênção? Retomar isso. Ele é uma bênção, você sabe disso. Tem um detalhe aqui. O que Paulo desejava a esse homem? Você viu? A palavra aparece 2 vezes. O que Deus deseja ou destina a todos os que agem como Onesífero? Misericórdia. Você viu isso no versículo 16? E no versículo 18 também. Que o Senhor lhe conceda misericórdia. Mas misericórdia, primeiro no versículo 16, ele diz para a sua casa. Casa é a mesma palavra para se referir à família, mas naquela época as igrejas se reuniam nas casas. É bem possível que Paulo esteja dizendo que o Senhor dê misericórdia à tua família, mas também a igreja que você pastoreia. Curioso. A família e a igreja de alguém fiel são recompensados pela fidelidade dessa pessoa. Se falta uma motivação, depois de tudo que a gente viu hoje, para você reacender a chama do ministério, reacender a chama pela vida cristã, é a misericórdia de Deus que vai repousar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus entes queridos e sobre a tua igreja que você está servindo. Deus concede misericórdia às pessoas pelas quais nós somos responsáveis quando nós nos entregamos a Ele, quando nós servimos a Ele. Mas no versículo 18 ele diz: misericórdia para você mesmo, que o Senhor conceda misericórdia a você. Mas olha que interessante, não nessa vida, naquele dia, que o Senhor conceda a Onesífero misericórdia naquele dia, no dia em que Jesus voltar. Essa vai ser a ocasião da sua recompensa, não é aqui. Que talvez você está desanimado porque você tem feito, e ninguém te reconhece, ninguém dá tapinha nas costas, ninguém te abraça, ninguém te encoraja, ninguém fala obrigado por ser presente na vida da igreja. Você está esperando glória e coroa e honra nesse mundo. Não vai ter nesse mundo. O que você vai ter é naquele dia. O Senhor vai conceder misericórdia naquele dia. A coroa vem naquele dia. É para lá que você tem que olhar. A recompensa vai vir naquele dia, do justo juiz. É para isso que Paulo olhava. E é isso que ele desejava para o Onesífero. O que cabe a nós então? O que cabe a nós é reacender a chama, o dom do ministério, através da fé genuína, que confia no poder de Deus para a preservação
da sã doutrina. Amém? Vamos orar, queridos. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo encorajamento que ela traz aos nossos corações. Reacenda, Senhor, em nós a chama, o amor por ti, o amor pela tua palavra, o amor pelo Evangelho, o amor por Jesus Cristo, o amor pela missão que o Senhor nos deu, o amor pela igreja de Cristo. Que o ano de 2025 seja um ano marcado por uma chama que aumenta e cresce e alcança outros, não por covardia, mas por poder, por amor e moderação. Senhor, que essa igreja seja uma igreja inflamada por ti, uma igreja marcada por amor intenso pelo Senhor e por aqueles a quem o Senhor ama. Assim oramos, Deus, pedindo que o Senhor faça isso em nós, não só hoje, mas todos os dias até aquele dia. Em nome de Jesus oramos. Amém.